boa nova para os pobres. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha será queimada no fogo que não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho. Sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podem se assentar. Irmãos e irmãs, celebramos o 3º domingo do Advento, marcado pela alegria da proximidade do Senhor. Então, a liturgia deste domingo, deste dia, convida-nos a nos alegrar, pois o cumprimento das promessas de Deus está próximo. Então, o tema da alegria perpassa as leituras deste domingo. Na primeira leitura, o profeta Sofonias convida o povo a alegrar-se porque Deus está no meio dele, trazendo salvação e libertação. Na segunda leitura, São Paulo, na carta aos Filipenses, insiste: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Essa alegria não é apenas emocional, mas uma certeza profunda de que Deus sempre cumpre as suas promessas. A pergunta que podemos fazer aqui e agora: como está a minha alegria? Muitas vezes, permitimos que as dificuldades da vida nos roubem a alegria. Mas o Advento nos lembra que a verdadeira alegria vem de Deus, que caminha conosco, mesmo em meio às dificuldades e adversidades. Deus não nos proíbe que nos alegremos
com o nascimento de um filho, com o batizado de um filho. Devemos nos alegrar na festa de casamento, nas conquistas do dia a dia. Sim, devemos viver esta alegria, mas sabemos que estas alegrias muitas vezes são passageiras. A alegria que permanece é aquela do nosso coração, quando vivemos unidos a Deus e aos irmãos. No Evangelho, João Batista nos mostra que a preparação para o Messias não é algo abstrato, é bem concreto. João estava pregando. E como podemos olhar na Escritura, João pregava, né, com força, pedindo a conversão do coração. E muitas pessoas queriam ouvir a pregação porque tinham uma leve desconfiança que ele poderia ser o Messias. E foram até João. E a multidão perguntou a João, diante da sua pregação, o que devemos fazer? E João respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com aquele que não tem. A mesma coisa, quem tiver comida, reparta com aquele que não tem. Não são minhas as palavras, são do Evangelho. Mas havia um outro grupo de pessoas que estavam lá, que eram os cobradores de impostos, pecadores, pessoas de má fama, mas também eles se sentiram tocados pela pregação de João e perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E João respondeu: não cobreis mais do que está estipulado. Não cobrar propina. E tinha mais um grupo lá, que eram os soldados, diria assim, os militares, estavam lá. Eles também se sentiram tocados pela palavra de João e também fizeram a mesma pergunta: o que devemos fazer? E João respondeu: não pratiquem extorsão, nem façam denúncias falsas. Certo? E você e eu que estamos aqui, diante da pregação, não minha, mas desse tempo do Advento, também nós devemos fazer. O que eu devo fazer? E aqui temos as sugestões do Evangelho. O que podemos fazer, o que devemos fazer. Certamente, se os políticos de hoje perguntassem: e nós, o que devemos fazer? Certamente João teria uma resposta bem apropriada para eles também. Prezados irmãos e irmãs, a vivência do tempo do Advento, ela não é uma vivência assim apenas de imaginações, mas bem concretas. Estas 3 perguntas da multidão, dos pecadores, dos cobradores de impostos e dos soldados, são bem concretas e que nós também podemos viver. Isto que João Batista responde a eles, né? Partilhar, não roubar, não cobrar além do estipulado, não praticar extorsão. Tudo isto podemos fazer. E outras coisas mais práticas da nossa vida, do dia a dia. Podíamos perguntar: e a minha família? O que devemos fazer? Certamente, João responderia: vivem o amor.
Amem-se uns aos outros, respeitem-se um ao outro. Não se esqueçam de Deus na oração. Façam o bem. Assim, nos preparamos bem para o Natal, respondendo a estas perguntas. João Batista aponta que a alegria de acolher o Senhor, então, começa com atitudes de justiça e de caridade. Partilhar, respeitar. Então, nossa preparação para o Santo Natal deve incluir um exame de consciência. Tenho partilhado o que tenho com quem mais precisa? Vivo com honestidade e justiça? Sou promotor da paz em minha família, em minha comunidade, no meu ambiente de serviço, de trabalho, na minha rua, com a vizinhança? Dá para fazer um belo exame de consciência para a nossa confissão amanhã à noite, aqui no santuário e na comunidade São Geraldo do Magela. João Batista também anuncia o Messias como aquele que batizará no Espírito Santo e no fogo. Este fogo é símbolo de purificação e transformação. Ele nos renova para sermos então luz do mundo. O fogo do Espírito purifica a nossa alma. Quando nós nos deixamos purificar. O Advento é tempo de permitir que o Espírito Santo purifique os nossos corações. Como diz o Evangelho no finalzinho dele, ele vem com a pá na mão e limpa a eira, separa o bom trigo da palha. Assim também nós devemos nos deixar purificar pelo Espírito Santo. Que Ele não nos deixa dormir em paz quando estamos no pecado. Porque é o Espírito Santo quem nos denuncia. Porque de São Paulo, o pecado habita em nós. Então, a alegria cristã brota de um coração reconciliado em paz com Deus e com o próximo. Mas perdoar é difícil? Sim, é difícil, mas não é impossível para quem tem boa vontade. Neste terceiro domingo do Advento, celebremos a alegria do Senhor que está próximo. Que nossa preparação para o Natal seja marcada por gestos concretos de conversão, de partilha e oração. Num instante de silêncio, pensemos um pouco. O que eu tenho que fazer para que eu possa celebrar dignamente o Santo Natal? Não Natal de festa, de bebida, comida, de presentes, mas o Natal de Jesus. Em pé, vamos renovar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.